o que eu olharia aí, que ela mandou um depoimento falando um pouco de um certo arco dela, né? Quero mostrar uma história do que ela passou ali. E ela, queira ou não, ainda é jovem, né? Então ela deve estar ali, tipo, bom, fiz tudo isso, cheguei aqui, tô de boa, mas queria que vocês dessem opinião se sei lá, o que que eu tenho que fazer, ou se é isso. Eu vejo mais ou menos desse lado, tanto do lado religioso, quanto do lado de ter filhos ou não. Ela coloca a questão do cara ser mais velho ali, e aí ela vai ter um filho de um cara mais velho. Talvez ela não perguntou diretamente, mas falando do arco inteiro, ela está se questionando em relação a isso. A gente presume que quem manda o relato quer que a gente faça algum comentário sobre as coisas que foram ditas no relato, né? Então a gente pode criar aqui uma pergunta que ela tenha. É. Será, por exemplo, que ela vai se arrepender de não ter filhos? E aí? O que é que você acha? Sobre isso, eu gostaria de falar para ela que se há uma dúvida entre ser mãe, eu acho que vale a pena ter. Porque quando você esperar um momento perfeito para ser mãe, então, assim, o marido perfeito, a situação financeira perfeita, trabalho perfeito, isso nunca vai acontecer, né? Infelizmente, hoje, a maternidade moderna é assim, é muito raro uma mulher conseguir não fazer várias tarefas ao mesmo tempo, vários papéis ao mesmo tempo, mas a gente tem um relógio biológico que impõe um limite, né? Agora, a biologia também restringe a paternidade. O homem, ele pode ser pai mais velho? Pode, mas as chances de acontecer uma geração, né, de um bebê com problemas é muito maior, tá? Tanto no caso de uma idade avançada da mulher, como no caso da idade avançada de um homem. Então, se ela fosse a minha amiga, tá? Eu daria uma orientação para ela, conversar com o marido dela, ver se ele topa ser pai, porque eles são casados, então ele teria que entrar nisso também. Mas eu realmente buscaria uma seleção genética mais segura. Então, ela pode, nesse caso, fazer a compra de material genético. É algo que não pode ser feito legalmente no Brasil. Assim, não é um mercado aberto no Brasil. No Brasil, o homem não pode vender esperma, né? Ele não pode vender sêmen, diferente dos Estados Unidos e países europeus também. Mas ela pode buscar um banco de sêmen internacional, ou então pegar, né, de um doador aqui brasileiro. Mas eu, como eu disse para vocês no início, eu amo ser mãe. É muito bom ter um filho na vida. Os momentos mais difíceis da minha vida, quem esteve do meu lado de uma forma incondicional e me colocando para cima foi a minha filha. Então, e é bom você acompanhar o crescimento de uma pessoa, sabe? É muito gostoso. Então, se ela tem dúvida, tá? Eu acho que vale a pena fazer isso, fazer esse movimento. Se ela tivesse certeza de que não quer ser mãe, ou então ela tivesse algum problema, alguma limitação física, aí não, aí ela ia ter que se conformar mesmo, de repente partir para uma adoção. Mas neste caso, o meu conselho, ela sendo a minha amiga, seria nesse sentido, de ser mãe sim. Mas peraí, ser mãe Só e comprando. Peraí, Calma. eu quero esclarecer só. Porque é o seguinte, esse conselho de, bom, no Brasil, basicamente, no Brasil não se pode comprar porra nenhuma, então vá para os Estados Unidos comprar porra. Eu aconselho a não comprar porra alguma, certo? Porque você vai precisar fazer uma fertilização in vitro e a fertilização in vitro, ela é uma violação à vida humana natural. Você vai fecundar vários óvulos, você vai congelar vários óvulos, então ali tem várias vidas humanas que serão descartadas, certo? Então, Não. assim... Sim? Não, Rasta, não. Sim. Não, Sim. se a mulher não implantar todos, ela pode doar. E muitas mulheres, inclusive, implantam. Sim, mas vai ficar congelada. Ela não vai saber se cada uma das mulheres vai estar. Você está sempre brincando com o aborto.
sempre brincando com o... É um sarumanismo cultural que a igreja condena. E não só entendendo? isso. Não, Se assim, ela tá começando a ter essa dimensão espiritual na vida dela, é uma coisa que ela talvez não, tipo assim, que eu digo, você não quer isso para sua vida. Isso sem contar as incontáveis vidas com as quais você está brincando ao fazer a fertilização in vitro. É por isso que a igreja é contra. A igreja é muito razoável, cara. Sim, concordo. Eu concordo com o Racha, né? No caso, discordo de Júlia, porque não só essa questão, mas todo o motivo em que eu acredito para se ter um filho é o fruto do amor entre o casal, entre os casados, entre um homem e a mulher que se amam, e aquele filho é um fruto. Então, não faz sentido na minha cabeça forçar esse fruto que não, sabe, engravidar de outro homem. Porque é isso que ela faria. Ela engravidaria de outro homem. Pegar, tipo, o que é que isso faz? Isso não faz o menor sentido. Júlio É viu que que a o gente, cara a com a gente tem foto do aqui. Padre Lancelotti. Eu já doei. Aqui a gente tem os melhores. Aqui a gente tem os melhores. Esse aí doou muito, viu? Os melhores fakes estão aqui na Produções Production, tipo assim, a nossa sempre tem um fake de acordo com o tema, né, que a gente tá falando. É impressionante. Eu acho que a galera cria o fake na hora, assim, que a gente tá falando, só pode. Mas, assim, eu discordo também, além da questão do aborto e da seletividade natural, que, assim, porque pode, eu vou escolher o filho que eu quero ter. Disso é um comércio, né? O comércio da vida humana eu acho muito absurdo, não acho normal. Se você não tem nada de comércio, gente, da vida humana. É um comércio. Não, se mas você Júlia, vai vender as coisas. esperma. Mas, Júlia, veja, as coisas são. Eu entendo o que vocês estão falando, mas vamos lá. Existe, né, um ramo da medicina chamado aconselhamento genético, tá? A gente tem ciência e a gente progride na ciência para exatamente a gente melhorar a qualidade de vida. Então, se hoje a gente atinge 100 anos, 120 anos, é porque houve muita tecnologia no processo, né? Antes as pessoas morriam com 30 anos. Se antes muitas mulheres morriam num parto, hoje já não morre mais por causa da evolução da ciência. Então, assim, fazer um planejamento, tá? Para você evitar maiores riscos, isso não tem nada de errado. Na realidade, o homem, quando ele busca uma mulher mais jovem para casar, ele está fazendo isso. Ele está fazendo uma seleção genética. Ele está deixando. Que aí só que ele está usando apenas a escolha dele. Só que ele está usando apenas a escolha dele e a escolha da pessoa, né? Tipo, ele não está violando a vida de um terceiro. O grande problema da fertilização in vitro é que, no final das contas, e não tem argumento que você possa dar que supere isso. Você, no final das contas, está brincando com a vida de um terceiro, que é aquele embrião que está ali. Ou a vida humana no embrião fecundado, ou a gente vai entrar naquela arbitrariedade. Então, ou ela começa ali, ou então a gente vai entrar naquelas arbitrariedades de governo, do Estado entrando para dizer, é 12 semanas, e não sei o que lá, é que nem prazo de... Tipo, você está tratando a vida humana como se fosse as bactérias numa comida enlatada, tá ligado? Tipo, vence no dia 12 de dezembro, não sei o que lá, e no dia 11, tá entendendo? Até o dia 11, tudo bem, tá entendendo? Então, até 12 semanas. Né? Sim, Rasta, eu entendo bastante esse raciocínio, eu acho que a gente até compartilha 90%, assim, por isso que eu particularmente sou contra aborto, tá? Agora, a vida, ela começa a se desenvolver, o mínimo ali é quando existe a anidação. Então, fora da anidação do útero, tudo bem, eu vou respeitar se há o entendimento de que já é vida ali, aquele óvulo fecundado, particularmente eu acho que não, tanto é que não tem atividade, não tem nada, né? Houve ali duas células que se cruzaram, ponto. Agora, a vida começa a acontecer quando há atividade, quando há anidação. Então, por isso mesmo que eu não entendo que seja aborto, né? Mas tudo então, bem. O que seria um óvulo que você veja, congelou? Aquilo não é uma vida? Você confundiu duas coisas, né? Ou a vida humana está no fato de que ali existe a possibilidade humana, né? Independentemente dele estar... Sim, a possibilidade no sentido a possibilidade é a forma humana, certo? É a própria definição da alma, a alma como causa formal do ser humano.
A partir do momento que se juntou masculino e feminino e tem o óvulo, né, com todos os cromossomos, ali está a forma humana, independentemente dele ter nidado ou não. Ele ter nidado vai dizer se ele vai conseguir, se ele vai conseguir se desenvolver ou não, mas a vida já está ali. Tanto é que se congela os óvulos. Por quê? Porque se tivesse morto, então tipo não haveria porque não haveria sequer por que congelar. Você congela os óvulos justamente porque aquelas são vidas que você pode viabilizar potencialmente, né, implantando isso, viabilizar. Você precisa de ter pessoas. um Porém, né? mas a vida já começa ali. Se botou a nidação e não sei o que lá, essas todas são causas secundárias, né, daquela causa formal que está ali, né, materializada, efetivada no momento da concepção. Eu digo isso porque, assim, apesar da igreja defender a fé, certo? A posição da igreja em relação a aborto e a fertilização in vitro, ela é absolutamente independente da religião. A própria razão natural, só com a mera razão natural, você, tipo, tendo um mínimo entendimento das 4 causas de Aristóteles, você entende, tipo, ou a vida humana está ali, no embrião, né, no óvulo fecundado, ou a gente vai entrar nas arbitrariedades. É a única, tipo, a natureza diz pra gente um momento, olha aqui esse momento, tá ligado? Ela própria diz, tipo, eu não preciso inventar um caso, eu não preciso, tipo, colocar grandes condicionais, não sei o que lá, tipo, aqui, efetivamente, realmente, temos uma vida humana, tá entendendo? Então, o que faz todo sentido para o propósito, que é um homem e uma mulher se unirem, né, e se misturarem e criar algo novo. Então, é esse momento que criou. Então, você, teoricamente, só deveria fazer isso, né, sexo, com uma pessoa que vai ter toda a responsabilidade com o fruto dessa união. Acabou. Ali tá a vida. Se ela vai se desenvolver, se ela vai morrer, porque pode morrer no parto, pode morrer com 3 meses, com 2, com 4 semanas, não importa. No momento que se uniu, é vida. Acabou. Esse é o qualquer propósito. Escolha que você fizer, qualquer escolha que você fizer em cima dela, aí você tá infligindo em um terceiro, tá entendendo? É porque aquele terceiro tá tão indefeso, ele tá tão no seu estágio inicial que é muito difícil enxergar ele dessa maneira. E é por isso que é preciso ter um grande cuidado para você não terminar, né, cometendo um mal moral absurdo. Sim. Né? Que é a própria base da nossa, tipo, a gente acredita em liberdade individual porque a gente acredita que no final das contas a vida humana ela tem uma inviolabilidade, né? Se essa inviolabilidade ela não é respeitada no caso mais incipiente, assim, mais incipiente, porra, que boa, caralho, que bom vocabulário, viu? Que isso, mano? Poxa, não. Se quiser pode ficar o resto da live sem falar. Pode ficar o resto da live sem falar, ó. Mas eu faço um corte assim, incipiente. Não, eu entendo, eu só não concordo, mas eu já falei meu ponto de vista. Não, então você não entendeu, porque se você entendeu, tá ligado? Não, você concorda. Ali não é vida, é um potencial, se houver um ambiente apropriado. Não, o potencial é a alma humana. Ali já está o ser humano, ou não está em nenhum outro lugar. Não é uma questão de não é uma questão de eu discordo. Não, aí Rasta, aí tipo, você... Eu acabei de te mostrar que a soma. Calma, eu acabei de te mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e tu dissesse, eu discordo, pô. Calma. Epa. Tá ligado? Vamos manter o decoro parlamentar da live. E assim, a gente também tem várias configurações, né, de familiaridades. Então, sempre houve na história da humanidade a adoção de crianças e mulheres que se tornaram mães de filhos que não foram geradas por elas próprias e vice-versa. Então, assim, esse desejo de compor uma família, ele sempre existiu. Ele sempre exigiu, e condicionar a realização desse desejo / sonho a uma condição física ou então a uma relação assim de casamento
Tudo bem, eu entendo quem defende esse ponto de vista, mas particularmente eu não acho que isso deva ser uma limitação, não. Mas, assim... Tem várias famílias, assim, que é só o pai que cuida da criança, que houve uma adoção ali, ou então só a mãe, e existe laço de carinho, laço de amor, laço de proteção. Né? Não, mas, Júlia, o que você está descrevendo aí são todas situações que, tipo, a gente concorda, ótimo, adote, né? Tipo, você teve um filho fora do casamento, mantenha o filho, né? Agora, o que eu estava discutindo aqui era essa questão da fertilização in vitro, tá entendendo? Ah, não vou conseguir ter um filho com meu marido, vou fazer uma fertilização in vitro. Opa, calma, não é assim. Ser mãe não é direito de ninguém, certo? Filho não é direito. A gente precisa sempre lembrar existe que existe o desejo de muitas mulheres de ter filho, de não poderem, de só se ligar nisso mais tarde. Esse é um assunto muito delicado, porque mexe com os sentimentos das mulheres. Né, sim, eu só acho que assim, nem todos os seus desejos merecem ou devem ser satisfeitos, entendeu? Tipo assim, eu acho que você tem que saber lidar com certas frustrações, e essa pode ser uma frustração gigantesca na vida de uma mulher, né? Que você, tipo, quer ter uma família, você até tem um marido, mas vocês não conseguem. E aí vocês vão por vias análogas para tentar satisfazer esse desejo. Mas eu não acho que isso é motivo para se ter um filho. Não é um direito que você pode claim, que você pode... É isso que há uma discordância. Eu acho que é, sim. Talvez nesse ponto a gente possa chegar um pouquinho na questão que eu acredito que filho é uma graça divina, entendeu? É Deus que manda, Deus que concede. Então, assim, eu estou nas mãos dele. Se ele me conceder... E todas essas crianças, Mal, que nasceram de fertilização in vitro, elas são também presentes de Deus. Lógico, se Deus permitiu, tudo certo. Eu nunca vou entender o mistério. As outras que foram congeladas e não puderam nascer também eram presentes de Deus que as pessoas jogaram fora. Isso é verdade. Tá entendendo? Isso é o sarumanismo cultural, isso é o eugenismo, entendeu? Isso é o satanás darwinista. Isso é o satanás darwinista agindo na Terra. Não, isso rasta tecnologia para viabilizar a criação de famílias. A tecnologia vive fazendo merda. Várias famílias, assim, muito felizes, muito realizadas, sabe? Com as suas crianças. Em cima das que morreram, né? Não morreram. Em cima das que morreram. Em cima das que morreram em silêncio, congelada em uma porra de um laboratório. Não, elas não morreram. Elas não morreram porque elas nunca existiram. Nunca existiram. Então aquele óvulo com o espermatozoide ali, aquele óvulo fecundado ali, então não é uma vida humana. Então aí agora a gente vai cair naquele velho problema, onde começa a vida humana. Isso, onde começa a vida humana, exatamente. Você está considerando que a vida humana começa na fecundação. Ou ela começa ali, ou ela não começa em lugar nenhum. Ela vai começar em um lugar completamente arbitrário. Começa quando ela começa a se desenvolver. Isso, o mínimo, é a nidação. Tem que ter nidação. Por que tem que ter nidação? Não, minha nidação filha, é quando ela começa a existir mesmo, se desenvolver. Claro veja, você precisa... A fecundação é antes uma cadeira. Ô, Júlia, você precisa de oxigênio. Você precisa de oxigênio para viver, certo? Se você não tem oxigênio para viver, você deixa de ser uma vida humana? Não, porque eu já existo como vida humana. Não. Então, ali, ou já existe a vida ali efetivamente, ou não. Se o oxigênio foi tirado de mim por alguma situação que seja, é uma pessoa já constituída que... Sim, quando você congela o óvulo e deixa ele lá, você está impedindo a nidação dele. Não, a nidação... Você já está impedindo que a vida se realize ali. Mas ela já está ali. Calma, nidação é o simples fato do óvulo conseguir se fixar na parede do útero, tá? E começar a engrossar o endométrio e a gravidez evoluir. Só que, obviamente, isso só vai acontecer se você der a oportunidade. É que nem ensinar uma criança a dormir. Ela só vai conseguir dormir sozinha se você der a oportunidade dela dormir sozinha. Se você ficar grudada com ela no peito, ela só vai dormir do seu peito. Então, assim, é a mesma coisa. Não, entendeu? são coisas diferentes. Uma coisa é hábito, veja, aquilo ali é o que? Uma cadeira.
Aquilo ali que tem, aquele óvulo que tá ali, ele é o quê? Ele é uma cadeira, ele é um cachorro, ele é um gato, o que é que ele é, então? O óvulo separado ou o óvulo Não, fecundado? fecundado. Fecundação. Diploide. A célula ali diploide. É um conjunto de células. É um conjunto de células. Pô, que legal. Não é um conjunto de células, é uma pessoa. A partir de qual momento esse conjunto de células vira uma pessoa? A partir do momento que você cola ele na parede do útero? Se ele não fosse ali, se ele já não fosse ali, não faria nem sentido você colocar ele no útero. É uma questão objetiva, assim. O que eu defendo? A partir do momento que houve nidação, iniciou-se uma gravidez. A partir de aí, não tem que se falar em interrupção. E aí, por hipótese nenhuma. Ou seja, arbitrário. Não é arbitrário. É arbitrário. Quando é que começa a anidação? Tu sabe? Ninguém sabe exatamente quando é que começa a anidação. Não, você tem uma janela, um período ali que começa a anidação. Pode ser que tenha acontecido ou não naquele momento. Aí você está no aborto de Schrödinger ali. É esse o ponto que eu estou dizendo. Quando você muda do óvulo fecundado para qualquer outra coisa, você vai esbarrar numa arbitrariedade. De toda essa discussão que a gente está tendo, vamos comercializar a vida humana. Eu agora não quero um filho, não só com síndrome de Down, não só com problema de anencefalia, não só isso, eu quero um filho assim de olhos azuis, que tenha cabelos vermelhos, sei lá, ruivo. Eu quero, você começa a selecionar absolutamente tudo, né? Se você for para satisfazer o desejo da mulher, eu quero ter uma família, mas eu não quero ter uma família qualquer. Primeiro que eu quero ter um menino, eu não quero ter uma menina, né? Porque a grande parte dos abortos também são feitos por causa disso, das famílias quererem determinado sexo. As mulheres, elas têm relação sexual no dia específico do ciclo dela porque querem ter meninos, ou porque querem ter meninas. Então, a seleção do gênero, por exemplo, do sexo, ela já acontece. Mas isso é muito diferente de fazer de forma natural do que de fazer de forma artificial num laboratório. Outra coisa, selecionar também características físicas. Isso é algo que as pessoas fazem quando decidem que vão casar. Quem que vou casar? Eu gosto daquele tipo físico? Me agrada? É o meu padrão? Tudo isso as pessoas levam em consideração. Não, tá, mas aí já tá periférica a discussão. Já tá muito então, a gente sempre seleciona. A discussão, tudo a discussão já tá periférica. Uma coisa é você selecionar o seu potencial parceiro e a possível prole que você venha a ter. A outra coisa é o que você faz quando quando o seu material genético e o material genético do seu parceiro se juntaram. É essa a questão que está sendo tratada aqui. Tipo, e é preciso ter isso muito claro. Tá entendendo? Porque eu acredito de fato, Júlia, que essa não é uma questão que simplesmente vai dizer discordo. Tá entendendo? É uma coisa que, tipo, é assim, tipo, ou a vida humana começa na fecundação, né, ali na concepção, ou ela vai sempre esbarrar em um intervalo ali de não sei o que lá, tá entendendo? Não, mas nidou, não nidou. Se não nidou, tipo, pode tirar, tá entendendo? Se não nidou ainda, posso tomar uma pílula no dia seguinte? Tá entendendo? Tipo, é esse tipo de coisa. Aí você começa a brincar. Veja, a pessoa, né? Tipo, sei lá, a pessoa tem um marido e tal, tipo, e ela escolheu o marido porque ela, né, pensou, tipo, meus filhos vão ter caracteres bons, assim, tipo, essa é uma escolha que você está fazendo que não inflige na dignidade de uma terceira pessoa. É esse o ponto. Tudo isso que você tá falando, tipo, eu quero que tipo, tentei ter um filho quando foi em tal dia do mês para ser mulher, tá ligado? Tipo, eu não concordo que você deva fazer assim, certo? Mas, ao fazer isso, você não está infligindo na dignidade de um terceiro. Aqui o que a gente tá falando há um terceiro ali. O terceiro é aquele óvulo fecundado. E aí, a partir daí, tipo, tudo muda. A partir daí, tudo muda. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Já entendi o ponto de vocês. Então, a gente discorda, certo? Então, para o propósito dessa live, não vamos evoluir nessa discussão. Tudo já foi dito,
tá gravado, né? Cada um tem a sua posição aqui, somos um tanto diferente, mas a gente precisa evoluir com o nosso... da mulher. O nosso tema da mulher e tal, e a gente vai tentar continuar com isso, certo? Então, assim, tá tudo bem, vamos continuar com a nossa pauta. Por mim tá tudo bem, eu tô acostumada com discussão dolorosa, eu não tenho problema nenhum, assim. Não, pode exatamente, discutir. eu tô falando o problema não é a discussão calorosa, o problema é a discussão que não chega a lugar nenhum, tá entendendo? Tipo, os diálogos socráticos, por exemplo. Calma, deixa eu terminar. É por isso que eu estou dando uma pausa, né? Tá? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Pode chamar Sócrates, Platão, Aristófanes, mas eu estou dizendo que ali rolavam embates calorosos, mas tipo existia um norte, que é a busca pela verdade, entendeu? Então tipo ninguém pega e abandona a verdade no momento que você tipo escuta com todas as letras, você tipo escuta um argumento filosófico aqui, ó, aqui está todo o esquema humano, ou aquilo é uma vida humana ou não é, tá entendendo? Você diz, tipo, eu discordo, aí a gente entra no ramo da poesia, a gente entra no rumo do pós-modernismo, e é assim que a gente vai terminar no socialismo tecnocrático. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas vamos em frente, vamos tratar da menina aqui. Agora, tem um ponto que a gente precisa falar, que é o ponto da moça, né? Pra gente pelo menos dar um direcionamento, porque a moça ficou igual um ping-pong dentro daquela caramba. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.